Se você chegou nesse vídeo, com certeza você perdeu uma pessoa que você ama e essa pessoa deixou dinheiro no banco para pagar todas as despesas, mas você não consegue acessar porque assim que o banco é informado sobre o falecimento, ele bloqueia a conta do falecido e aí realmente fica muito difícil acessar esses valores. E aí tem velório para pagar, tem cartório, você precisa de um inventário, precisa de um alvará para conseguir acessar esses valores e tudo vira uma grande confusão, porque ninguém tem muito dinheiro para tirar do próprio bolso, para custear uma coisa que é tão complexa quanto essa questão do inventário, quando acontece a morte de alguém. Então, nesse vídeo, eu vou te trazer a novidade que está acontecendo desde 2022, que é a possibilidade de você usar o próprio dinheiro que está na conta do falecido para custear as custas de inventário. Então, você consegue pagar diretamente com o valor que está na conta dele, tanto o imposto de TCMD, quanto o valor referente às custas do próprio cartório, tá bom? Então, vamos começar? A gente vive um círculo impossível, né? Então, é um problema clássico que acontece na maioria das famílias. Para concluir o inventário, você precisa pagar o imposto. E para pagar o imposto, você precisa do dinheiro. Para poder acessar o dinheiro, você precisava de uma medida judicial chamada alvará, para que você fosse no banco e tivesse o acesso ao valor que está lá na conta do falecido. O que que mudou, né? O que que a gente conseguiu hoje em dia resolver? Esse pagamento desse imposto agora ele foi facilitado, a gente não precisa mais do alvará, que demorava muito tempo, para conseguir resolver esse problema. Antes de seguir, deixa eu explicar para você que bodega é essa de imposto, né? Que é esse imposto que eu tô falando aqui? O ITCMD é um imposto de transmissão, causa, mortes ou doação. Então aqui em São Paulo, principalmente, que é o estado onde eu advogo, onde eu tenho escritório, é de 4%, então a gente soma todo o patrimônio, casa, carro, dinheiro em banco e aplica 4%. Isso tudo é lançado num site, e aí nesse site da Cefaz, né, da Secretaria da Fazenda, a gente informa, né, todas essas coisas que o falecido deixou, quem são os herdeiros, como que tudo está sendo partilhado, e eles aplicam essa alíquota, né, de 4% sobre esse patrimônio para poder tributar, porque o que o Estado mais faz é tributar a gente, né? É pegar ali uma fatia e infelizmente a gente não tem como fugir. Então, muitos inventários ficavam parados porque não existia a possibilidade de você sacar diretamente o que tinha no banco. Você tinha que tirar do seu bolso enquanto herdeiro, enquanto viúva, aí depois você podia ser ressarcido pelos herdeiros, né? Depois de acessar aquele valor. E nem todo mundo tem essa possibilidade. Então, a gente tem algumas possibilidades de isenção. Vai ter vídeo aqui no canal sobre isso, então vocês podem verificar depois e entender o que que é a isenção, tudo bonitinho, mas não é o objetivo desse vídeo. Então vamos seguir para a gente entender. Com a resolução 452 de 2022 do CNJ, quem que é o CNJ? É o Conselho Nacional de Justiça. Ele dita algumas regras em relação a essas coisas. Então, eles foram lá e criaram essa resolução que garantiu agora que o inventariante, com uma simples escritura pública, que é feita no cartório de uma forma muito mais simples, ele vai poder acessar a conta do falecido. Primeira coisa que vocês precisam entender é que você já pode, enquanto herdeiro, com a certidão de óbito, ir até o banco para descobrir se tem dinheiro. Nem todo falecido informa, né? Antes de falecer, ó, tem lá 30 mil reais, 50 mil reais no banco. Então, caso isso não tenha acontecido e você não faça ideia se tem dinheiro lá, você pode ir ao banco com a certidão de óbito, falar que você é o herdeiro, mostrar, provar que você é o herdeiro, e você vai conseguir acessar esse valor, essa informação. Você vai conseguir ter acesso a essa informação, o banco não pode negar. Não precisa mais de um monte de documentação, enfim, uma situação horrorosa para você ter acesso a essa informação, você consegue ela de forma muito mais simples. Certidão de óbito, ser herdeiro, você pode questionar isso lá no banco diretamente com o gerente da conta. E depois que você tiver essa informação, você vai levar toda essa documentação para o advogado do caso, o advogado vai gerar uma
escritura de nomeação de inventariante, então isso todo mundo tem que estar de acordo, tá, não adianta, fazer isso na briga que vai virar uma confusão, mas se todo mundo tiver de acordo, a gente pode seguir dessa forma. E aí, o inventariante vai conseguir, através da escritura pública, pegar as guias do imposto, porque quando a gente lança o imposto do ITCMD, a gente tem essa possibilidade de pegar os boletos e levar lá no banco, junto com a informação que você tem de que tem dinheiro disponível, e aí você tem aí a benesse de pagar direto, totalmente tranquilo, na conta com o dinheiro que já está na conta do falecido. Você não vai mais precisar do alvará judicial que demorava meses, assim, um alvará extremamente simples, com um único herdeiro, tá demorando 6 meses para sair. Então é um tempo que às vezes a gente não tem, e o dinheiro tá lá parado e a vida tá acontecendo e você ainda tá vinculado a essa sensação horrorosa que foi perder uma pessoa que você ama. Então você não precisa mais disso, né. É importante eu dizer que não é permitido o saque livre, né, então: "Ah, vou sacar aqui o dinheiro que eu quiser, da forma como eu quiser", não é assim que funciona. Mas você consegue sim fazer o saque para pagamento de imposto e custas de cartório. Então eu fiz aqui o passo a passo para vocês verem. Então, como usar o saldo para pagar o inventário? Então, você vai abrir o inventário extrajudicial no cartório, o seu advogado vai fazer isso, lembrando que é obrigatório ter um advogado, você não consegue fazer isso sozinho. Depois vai fazer a nomeação de inventariante. Essa escritura é super tranquila de fazer e muito barata. Ela custa ali entre 500 a R$ 800, não é nenhum bicho de 7 cabeças. Esse você vai ter que provavelmente tirar do bolso, né, mas é tranquilo de fazer. Levantar, né, o saldo e gerar a guia do ITCMD, então você consegue fazer o lançamento do imposto. Aí o inventariante, que foi nomeado pela escritura, leva essas guias lá no banco e o banco saca, né, direto ali da conta do falecido. Pronto, os comprovantes vão ser enviados os comprovantes são entregues ao cartório pelo seu advogado e você vai estar com o seu inventário concluído, os bens liberadíssimos, né. Aqui uma questão prática, né, se o banco resistir, eles têm, né, essa mania de falar: "Ai, não posso liberar". Você vai falar: "Olha, eu tenho a resolução do CNJ, tá no Google, eu posso deixar aqui o link na descrição para vocês, 452 de 2022, e é um direito meu como herdeiro, como inventariante, como viúva, ter acesso à informação do saldo que está nessa conta, você não pode me negar esta informação". Se negar a pagar, você também não pode se negar a fazer o pagamento das guias de TCMD, porque isso está na resolução. E se você contratar um escritório de advocacia especialista no assunto, com certeza você vai ter a opção do seu advogado te acompanhar, o que facilita muito a vida de todo mundo, não é mesmo? Vou fazer um resumo aqui para vocês, ó. Pontos essenciais, né. Dá para usar o dinheiro do falecido, então, para você pagar imposto e pagar cartório, não precisa tirar do seu bolso. Tudo isso é através da via extrajudicial, ou seja, tudo isso é pelo cartório. Tá na resolução 452 de 2022, você faz a escritura pública nomeando o inventariante, e isso vai facilitar a vida de todo mundo. Se for pela via judicial, o alvará vai ser expedido pelo juiz, também é possível, né, sacar lá o imposto para pagar o imposto na conta do falecido, que demora mais. O ideal é fazer no extra, né, o máximo que você vai gastar ali é a escritura pública de nomeação, e ela é super em conta, então é muito mais rápido, é coisa de 30 dias ali no cartório para 1 ano no judiciário, né, e não é nem porque tem confusão, porque tem discussão, é mais porque demora mesmo, né, o judiciário ele é lento e a gente não tem o que fazer sobre isso. E lembrando que não é um saque livre, né, você não tem direito ali de sacar tudo que você quiser, na hora que você quiser, para pagar o que você quiser, é para pagar imposto e cartório, é isso que está na resolução. E se o banco resistir, a lei está do seu lado, você não precisa ter medo de nada. Eu sou a doutora Roberta Martins Lima, especialista em recomeços, eu trabalho com famílias e sucessões, sou advogada de divórcios e inventários, e se você precisar agendar sua consulta, o link tá na descrição desse vídeo. Muito bom falar com você, muito bom estar aqui gravando para você, e eu espero que esse vídeo te ajude de alguma forma. Até o próximo vídeo.